Boa noite, a paz do nosso grande Deus, paz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. É o pastor Fernando do Ministério Restauração e Vida em Marília. Hoje estou aqui para ministrar uma palavra do Senhor ao teu coração, ao coração da tua família. E eu sei que muito o Senhor tem a fazer na sua história. Você acredita nisso? Nosso Deus é poderoso, Ele tem muito a realizar no teu coração, na tua existência, na tua família, na sua vida. Amém? Queria neste momento orar um pouquinho, pedir que o Senhor esteja preparando aí o seu coração para você receber a boa semente, porque a boa semente, que é a palavra de Deus, é poderosa para mudar e transformar a sua história. Amém? Querido Deus, obrigado por mais um culto na sua presença. E pedimos aqui, Senhor, que o teu Espírito esteja visitando cada ouvinte neste momento, Senhor. Que o Senhor esteja ministrando ao coração do teu povo tudo quanto está no teu coração, Deus, para que o teu propósito se cumpra de maneira plena, porque nada pode paralisar a tua obra em nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudade de vocês. Espero que você esteja tudo em paz na sua vida, na sua família. E eu quero que você neste momento esteja parando o que você está fazendo, né? Que esteja aí parando para ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva. E que neste momento você aquiete o teu coração para que você ouça o que Deus tem para falar com você. Eu tenho certeza que Deus tem algo hoje para falar com você, que você esteja disposto a ouvir. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33. Um versículo bem conhecido e muito importante. E eu quero trazê-lo como base, né? Toda a palavra de Deus é importante, tem a sua importância, porque ela é Jesus, mas que você esteja neste momento atento a esta verdade. Diz assim: eu vos preveni sobre estes acontecimentos, Jesus falando, para que tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, em algumas versões está, sofrereis tribulações, mas tende bom ânimo, em outras versões também diz, tende fé e coragem, eu venci o mundo. Esta é uma afirmação do nosso Senhor, é uma afirmação do Senhor Jesus para a nossa vida, dizendo, olha, eu preciso que vocês estejam atentos, que diante de tudo que vocês estão vendo, Jesus estava dizendo, diante de todos esses acontecimentos, eu preciso que vocês decidam, acreditem que em mim vocês têm paz. E que no mundo você vai ter aflição. No mundo você vai ter tribulações. Então ele traz dois parâmetros. Ele diz, em mim tenhais paz. E no mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu queria trazer esse versículo como introdução, porque nós estamos vivendo dias difíceis, né? Os dias de desafios, de batalhas, né? E temos as nossas aflições do dia a dia. Você tem as suas, eu tenho as minhas. O mundo está passando por momentos de aflições, com enfrentamentos aí de uma pandemia. Muitas coisas estão trazendo angústias ao coração humano. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Diante de toda a situação de turbulência, de agitação, nós temos um lugar seguro. Nós temos um lugar onde o nosso coração tem a segurança, a proteção, que é na pessoa de Deus em Cristo Jesus. Nós temos este lugar de segurança. Então, como Jesus diz, em mim tenhais paz. Eu quero que você saiba que o Senhor é o príncipe da paz e Ele deseja que o teu lar, Ele deseja que a sua família, que a sua vida viva em paz. Viva na
paz que somente Deus pode dar. Nós entendemos que essas aflições do mundo, do dia a dia, essas lutas têm acontecido, né? E nós precisamos estar atento a duas questões, né, muito importantes. Temos lutas todos os dias, mas eu quero que você entenda que uma grande luta acontece, que é o que a gente chama da luta da carne contra o espírito. Sim, diante de isso pode trazer angústias ao nosso coração, dependendo para quem nós vamos inclinar a nossa vida. A Bíblia diz lá pelo apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, que existe uma luta entre a carne e o Espírito Santo. A carne, o que é a carne? A carne é a tendência natural de você se opor a Deus, de você querer fazer algo contrário ao que o Espírito Santo deseja que você faça. E essa luta contra a carne, ela pode te trazer aflições, porque a carne, ela deseja muitas questões que estão no mundo. A carne, ela deseja as questões que estão no prazer humano. E a gente precisa estar atento a isso. Nessas aflições, a gente precisa estar atento, porque a carne, ela é preguiçosa, né? A carne, ela diz assim, não precisa ouvir o culto agora não, ouve outro dia, não precisa prestar atenção não, vamos fazer, você pode fazer isso em outro momento, tá calor, né? A carne às vezes é aquela que chegava no domingo e falava assim, hoje tem que ir pro culto, nossa, que preguiça. A preguiça de orar, a preguiça de ler a Bíblia, de fazer a obra de Deus, né? Então, junto com a carne, tem toda aquela questão do comodismo, a questão da religiosidade, né? Isso nos traz em coração angustiado, isso pode resultar em aflições para a nossa vida. Então, quando inclinamos para a carne, nós podemos sofrer aflições, né? Nós podemos passar por angústias quando damos ouvido à nossa alma, quando damos ouvido à nossa mente agitada, à nossa mente terrena, sentimentos confusos, ruins, né, indecisões. Tudo isso são obras que remam contra o Espírito, que batalham contra o Espírito. Então a primeira coisa que a gente precisa analisar é: eu não posso ceder para a minha carne, porque para mim manter o ânimo e a paz de Cristo, a paz que só Jesus pode dar, eu não posso cair no governo da minha carnalidade. Ou seja, eu quero te dizer que você não pode ser dono do seu nariz, você não pode ser aquele que domina o pedaço, aquele que sabe tudo, aquele que sabe que quer governar a tua história. Quem tem que fazer isso é Jesus. Quem tem que fazer isso é o Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender isso. Uma outra batalha que nós travamos e que a gente precisa estar atento para não ficar com o coração angustiado, com o coração dominado pela aflição, pela angústia, é estar atento contra o nosso adversário. Sim, você tem um adversário. Se você abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, as Escrituras diz, 2 Coríntios 4, 4, diz que o Deus deste século, o Deus deste presente século, cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, a fim de que não vejam a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Há um governante neste mundo, neste século, a Bíblia chama ele de Deus desse século, né? Príncipe deste mundo, né? Príncipe deste mundo, que é o inimigo de Deus e nosso inimigo, Satanás, adversário. Ele é real e ele rema contra tudo o que Deus deseja de propósito para a sua história.
A gente precisa estar atento a não ceder às mentiras do inimigo. Estar atento a não ceder àquilo que o inimigo pode trazer. Porque muitas das vezes as ferramentas que o inimigo utiliza, da incredulidade, da dúvida, da mentira, da prisão no pecado, de prender a um pecado, de te manter cativo a alguma cadeia, né? De fazer com que a culpa, fazer com que o coração fique ferido, né? Você precisa estar atento, porque o inimigo ele é mentiroso, ele mente desde o princípio. Então, quando cedemos às mentiras, ao espírito de culpa, ao espírito de incredulidade, ao espírito de acusação, né, nós podemos ficar com o coração aflito e desanimado. Então, quero que você esteja atento que existe um campo de batalha que você está inserido. Você mesmo. Você está num campo de batalha que existe a carne e existe um inimigo tentando te desviar do foco daquele que pode te trazer paz, que é Jesus. Tentando te tirar do propósito daquele que pode de fato mudar e dar sentido na sua vida, que é Jesus Cristo. E nesse campo de batalha que você e eu estamos inseridos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele não nos deixou sozinho. Ele não nos deixou abandonados. Que o Senhor Jesus, né, lá na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus lá já orou por nós. Sabia que Jesus fez uma oração por você, por mim e por você? Quando ele estava aqui na terra, ele intercedeu. Em João 17, no versículo 15 ao 16, o Senhor Jesus orou por mim e por você. Ele diz assim: não oro para que os tireis do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. O Senhor Jesus orou por mim e por você, pedindo a Deus que Deus nos protegesse contra o príncipe deste mundo. E ele diz assim: eles não são deste mundo, como eu também não sou. Jesus não tem nada a ver com esse sistema mundano, sujo, de corrupção, de podridão, de alteração de valores de família, alteração de valores de propósito de Deus. Então Jesus orou pedindo a proteção para mim e para você, contra este príncipe que tenta nos destruir. E nós precisamos acreditar que que essa oração foi ouvida, que essa oração que o Senhor Jesus fez a Deus, ela tem sentido para nós. E para isso eu quero que você entenda que o Senhor anunciou no Evangelho de João que nós não estaríamos sozinhos, que nós não estaríamos abandonados, que nós não seríamos órfãos, mas que Ele estaria conosco. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16 ao 18, ele diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um advogado, Ele vos dará um advogado, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha, o Senhor Jesus, Ele nos traz a promessa de que você não está sozinho nessa batalha. Sabe essa luta, essa aflição, essa tribulação, essa situação aí que está dolorosa, que você está passando? Você não está só. Jesus, Ele deixou o Espírito Santo como representante do reino de Deus, como aquele que representa o próprio Cristo, para que em nós, a obra de Deus continuasse, para que através de nós, a obra de Deus desse sequência, e uma sequência com sucesso, de uma implantação do reino de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Você não está sozinho. O Senhor Jesus enviou um advogado para
cuidar das tuas causas, e o Espírito Santo de Deus é esse intercessor, é esse advogado, é esse guia de verdade, é este Senhor que habita dentro de nós e traz o pleno conhecimento de quem Deus de fato é. Então, eu quero que você entenda que você, está nesse mundo onde estamos sujeitos a ter tribulações, aflições, é um campo de batalha, onde nós temos as batalhas contra o inimigo, a batalha contra a nossa carne, contra o mundo em si, mas que nós não estamos sozinhos, que nós temos a pessoa de Cristo Jesus, a pessoa do Espírito Santo conosco para nos trazer a vitória. E nós precisamos acreditar nisso. Você acredita que o Espírito de Deus, ele está disponível para a tua vida, que o Espírito do próprio Deus, o Espírito que estava lá na criação do mundo, que estava pairando sobre as águas, o Espírito que repousava sobre os profetas do Antigo Testamento e trazia uma palavra profética, uma ministração, o Espírito que o Senhor disse que ele subiria, mas que iria enviar, derramar o Espírito sobre toda a carne, para que toda a carne fosse cheia da presença de Deus, que no dia de Pentecostes isso aconteceu, cumprindo o propósito do Senhor, do derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os corações crentes no Senhor, sobre os corações que entregaram suas vidas ao Senhor. Você acredita que você não está só nessa batalha, que não é na tua força, não é na tua competência, não é no seu raciocínio, não é na sua estratégia humana, mas é sim no poder que existe no nome de Jesus e sim no Espírito Santo que está disponível para você. Você precisa acreditar nisso, meu amado. Você precisa acreditar, e acreditar significa ser sensível. Ser sensível significa você estar com o seu coração ligado, com o seu coração disposto a aprender, disposto a ser ministrado pelo Senhor. Você precisa permitir, quando acreditar, é permitir que o Espírito Santo flua, como Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E você precisa acreditar que você deve ser sensível, deve permitir fluir, porque aí sim você estará andando no Espírito. E quem anda no Espírito, anda no propósito de Deus. Quem anda no Espírito, anda na plenitude do que Deus pensa. Não quer dizer que você não tenha as aflições, mas você vai entender que o Senhor, a quem você serve, tem estado contigo. Você não se sentirá sozinho, porque o Espírito Santo estará com você. Está com você. Amém? Precisamos entender essa verdade, precisamos acreditar nessa verdade, que nós contamos com a pessoa do Espírito Santo, para nos trazer uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de crescimento na presença do nosso Deus. E o trabalhar do Espírito Santo, principalmente para que você se mantenha o ânimo do Senhor, para que você mantenha, como Jesus diz, em mim tereis bom ânimo, em mim tenhais paz, eu venci o mundo. Tende fé, tende coragem. Creia nisso, acredite neste propósito. E o trabalhar do Espírito Santo, eu quero que você entenda algo muito importante. O Espírito Santo, ele está trabalhando para ajustar em nós a nossa vida, principalmente nas estações do tempo. Sabe? O que estação de tempo? Sim, porque eu quero te dizer que estação do tempo, eu quero te dizer que o Senhor quer ajustar as questões do presente, passado e futuro. Do passado, presente e futuro. Sabe por quê? Nós precisamos entender que existem algumas aflições que estão no nosso coração, porque
não permitimos que o Espírito de Deus traga ao nosso coração os ajustes daquilo que precisa ser ajustado. E eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso. Quero explicar para você um pouquinho mais sobre essa presença de Deus, sobre esse propósito do Espírito Santo em trabalhar nessas estações da sua vida. Bom, primeiro eu quero que você entenda o seguinte, que não é novidade para você. Que o dia de hoje, né? Hoje de manhã, o dia de ontem, ele já passou. E ele não voltará mais. Ele não terá não viveremos o dia de ontem novamente, né? Nós temos o dia de hoje, né? O hoje é o dia que nós estamos aqui para viver. O ontem já passou. Mas a gente precisa entender que muitas das vezes nós estamos sem ânimo, nós estamos desesperançosos, porque nós estamos presos no ontem. Nós estamos presos no mês passado, no ano passado, na minha infância, no passado. Meu amado, eu quero que você entenda o seguinte, que o Senhor Jesus, Ele quer te trazer o ânimo, quer te trazer a vida, mas o Senhor quer que você se livre das coisas do passado. Como assim? Sim, o que passou, passou. Agora nós precisamos viver o hoje de Deus. Quando nós ficamos presos nas coisas de lá de trás, nós ficamos aflitos, angustiados. E não é o que Deus tem para você. Eu quero te dizer que muitas das vezes, por situações que aconteceram na nossa história, as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas decisões ficaram congeladas lá atrás. Como assim? Congeladas na seguinte maneira. Congeladas porque você não consegue ir para frente, porque você pensa assim, não, mas eu vivi isso lá na minha infância, eu vivi isso lá no meu trabalho, eu vivi isso naquela situação. Meu amado, não permita que situações do ontem, do passado, congele as tuas decisões, congele as tuas emoções, congele as tuas vontades. Porque isso vai resultar em uma vida de aflição. Isso vai resultar numa vida de angústia. E não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que você tenha paz nele hoje e agora. Quero te exemplificar uma mulher que olhou para trás e sua vida ficou paralisada. Você já ouviu falar da história de Ló? Pois bem, está lá no livro de Gênesis, capítulo 19. Ló morava numa cidade que se chamava Sodoma e Gomorra. E essa cidade estava pecando contra o Senhor, estava rebelde aos princípios do Senhor. E o Senhor, Ele disse que iria destruir essa cidade. E lá morava Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E o Senhor foi lá, mandou um anjo visitar a casa de Ló. O anjo chegou lá na casa de Ló e falou, olha, o pecado desta cidade está ferindo o coração de Deus e Deus vai destruir essa cidade. Então sai dessa cidade, vá embora daqui, mas pegue as suas coisas, sua família e não olhe para trás. Não olhe para trás, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Essa foi a direção de Deus para a cidade, para aquela família. Você já teve uma direção de Deus? Já? E quando Deus dá uma direção, meu amado, é melhor obedecer. Quando Deus dá uma direção, é melhor fazer, é melhor executar do que sacrificar. Se Deus te deu uma direção, faça. E faça ela de maneira plena, de maneira completa. Ló recebeu essa direção dizendo, pega a tua família e cai fora daqui, mas não olha para trás. Olha o que aconteceu no capítulo 19, no verso 23. Assim que o sol ergueu,
Assim que amanheceu o dia, sobre a terra, Ló entrou em Zoar. O Senhor, o próprio Deus, fez chover fogo do céu sobre Sodoma e sobre Gomorra. Assim ele destruiu totalmente aquelas cidades e também a planície com todos os habitantes da cidade. Toda a vegetação ao redor foi destruída. Olha o versículo 26. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Sabe, meu amado, eu quero que você preste atenção. Olhou para trás e imediatamente se transformou numa estátua. Meu amado, quando a gente fica olhando para trás, olhando para o passado, olhando para a situação que passou, nós ficamos como pedra. Nós não conseguimos prosseguir, nós não conseguimos progredir. Ela ficou como, transformou-se numa pedra de sal. Não olhe para trás, pare de ficar olhando para trás, pare de ficar olhando na situação que passou. Teu Deus tem algo para fazer hoje, novo na tua vida e na tua história. Teu Deus tem algo para fazer agora. Pare de dizer, eu não consigo fazer isso porque eu vivi numa casa assim, numa família assim. Sim, Deus entende, Deus conhece e Deus não esqueceu de você. E pelo amor que Ele tem a você, Ele vai transformar toda essa tua dor em glória para Ele, em honra para Ele. Liberta-se dessa situação. Dores, frustrações, elas não podem gerar em você uma paralisia. Elas não podem gerar em mim e em você uma raiz de amargura, uma raiz de ressentimento. Não permita que as suas frustrações criem raízes. O Espírito Santo quer trazer para o seu hoje a novidade de vida, quer trazer para o seu hoje o vinho novo. É isso que significa a ceia, é um novo acesso, é um novo caminho. Não seja como a mulher de Ló, não fique olhando para trás, não fique olhando para o ontem. Não permita que, como o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 13, ele diz sobre a questão da raiz de amargura. Ele fala no verso 13, capítulo 12, verso 13, diz assim: Hebreus, capítulo 12, verso 13. Acho que eu acabei marcando o endereço errado aqui. Mas é uma ministração que está no livro de Hebreus, que diz que nós não devemos permitir que o nosso coração ele tenha raízes de amargura. Não devemos permitir que o nosso coração se encha do amargo. Porque o Espírito Santo ele quer trazer a doçura de Deus sobre a sua vida. Peço perdão, acabei notando o endereço errado aqui, mas depois eu posto para vocês no grupo aí. Mas a ministração diz que não devemos permitir que o nosso coração ele tenha raízes de amargura. E quando nós estamos presos no ontem, no passado, o nosso coração fica amargurado. Mas há uma nova história para você. Há uma nova história para você. E eu quero que você entenda que há um poder que liberta a gente dessas prisões, que é o poder do perdão. O perdão não é um sentimento, o perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. É uma decisão que Deus tomou por você. Ele perdoa os nossos pecados. E a oração do Pai Nosso diz: perdoa os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Sabe, você pode dizer assim, eu não consigo me livrar do dia de ontem, do passado, da angústia que eu passei na vida. Eu não consigo. O Senhor, Ele te ajuda. E eu quero que você decida
se você está preso em alguém que te feriu, se você está preso numa situação que te machucou, libere perdão, decida hoje perdoar. Talvez você diga assim, eu não consigo, você não sabe do que eu passei. Sim, eu não sei, mas Deus sabe, Deus entende, Deus te ama e Deus pode curar essa ferida. Deus pode curar esta dor. Deus pode sarar essa situação que está angustiada dentro do teu coração. Ele pode, Ele tem poder para passar, ministrar a cura sobre essa situação. A maneira de nos livrarmos disso, de situações, é perdoando. E perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido que fulano não me deve mais nada. Eu decido que fulano não me deve mais nada, porque eu o perdoo. Entende? Eu quero que você entenda que para construir um novo, nós não podemos estar presos às situações do antigo. A Bíblia fala, você já deve ter ouvido falar, que não se remenda uma roupa nova com remendo velho. Não se coloca vinho novo em odres velhos, em um lugar velho, né? Em uma situação antiga, vamos dizer assim. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele tem um novo para você. E para trazer esse novo para a sua vida, eu quero que você entenda que Deus pode tirar o que é velho. Deus não quer remendar o novo com o tecido velho. O vinho novo, Deus quer colocar num lugar novo, para que ele dure mais, para que ele tenha sua essência. Você já deve ter ouvido sobre isso. Um dia Josué, diante da terra prometida, ele chamou o povo de Israel, lá em Josué, capítulo 24, ele chamou o povo para uma conversa e disse, olha, está na hora de vocês decidirem sobre o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, o Deus que nos trouxe até a terra prometida, ou o Deus dos antepassados dos seus pais, que serviam além do Egito. E aí Josué fala, eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já tomei a minha decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu amado, decida no hoje servir ao Deus do presente, ao Deus poderoso, Jesus, ao Deus que muda a tua história. Não fique preso a situações do passado, porque muitas das vezes as situações do passado se tornam deuses da nossa vida e começam a governar o nosso presente, porque nós não conseguimos progredir, porque estamos ligados em coisas que ficaram. Mas aquela igreja que me traiu, aqueles pastores que me traiu, aquela situação que eu vivi naquela igreja. Amado, jogue isso para fora, perdoe e permita que Deus hoje faça algo de novo na sua história. Não viva a aflição por causa de situações que ficaram lá atrás. Em Cristo Jesus tudo se faz novo. Você acredita nisso? Que em Jesus tudo se faz novo. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que em Cristo nós somos nova criatura. Tudo se faz novo na pessoa de Jesus. Há novidade de Deus para o teu interior, para as tuas emoções, para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado, para o teu casamento, para teu interior, para a tua vida interior. Há uma novidade de Deus para você. Romanos diz isso, que nós fomos chamados em Cristo Jesus para viver em novidade de vida. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz que nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Em novidade de vida. Isso é o que Deus tem para você, meu amado. Eu quero te dizer também o que o profeta Isaías trouxe como profecia para o povo de Israel. Isaías capítulo 52, diz assim, do versículo 1 ao versículo 2,
Desperta, desperta. Coloca a tua veste de força. Ótisson, Sião, veste as tuas roupas mais finas e belas. Ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará por tuas portas qualquer impuro ou incircunciso. Sacode o pó que está sobre ti, ergue-te, assenta-te, ó Jerusalém, liberta-te das correntes do teu pescoço, ó filha de Sião. Eu quero te dizer isso para você, meu amado. Há um tempo de Deus para a tua vida em que Deus está dizendo: sacode o teu pó. O que é sacode o pó? Tira essa poeira do passado, tira essa poeira das tuas dores, das tuas aflições, do seu sofrimento, da sua traição, da angústia, do medo, da acusação. Sacode o pó, ó Jerusalém, ergue-te, tira as correntes do teu pescoço, aquilo que fica te prisionando e não permite que você anda, joga isso fora. Como isso é possível? Pelo poder do Espírito Santo que Jesus disse que estará dentro de você. Em Isaías, se você passar alguns versículos, alguns capítulos à frente, no capítulo 61, diz o seguinte, que o Senhor te chamou, 61, versículo 3, versículo 2, vamos dizer assim: para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes. Isso diz, o Senhor proclamando um ano diferente para o povo de Israel, dar-lhe a todos que estão em luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, manto de vestes de festa, mantos de festa e de louvor em vez de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a manifestação de sua glória. Olha o que Deus está dizendo: olha, eu vou mudar o teu pranto, eu vou mudar a tua roupa de luto, de angústia, de sofrimento, por uma coroa de honra, de júbilo, por uma veste de louvor. Vou derramar um óleo sobre a sua cabeça. Isso é o que o nosso Deus tem poder para fazer. Isso é o que o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar aquilo que não era em algo que é, segundo o coração dEle. Aquilo que era desonra em dupla honra. Ele é poderoso para curar feridas. Ele é poderoso para transformar vidas. Este é o nosso Deus. Por isso eu quero que você, meu amado, entenda o seguinte: conecte. Tenha conexão com o agora. Tenha conexão com o hoje. Tenha conexão com o teu Deus que está falando com você nesse momento, nesta hora. É com você que Deus está dizendo. Deus está dizendo: olha assim, eu sou a tua realidade do hoje, do agora. E aí eu quero falar sobre o presente, do hoje, do agora. O presente que Deus está aí. Não sei que você pode estar com dores, com lágrimas, derramando lágrimas, mas o Senhor é o teu consolo, Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. E eu quero te dizer que hoje, agora, nesse momento, em que local você está? Aonde você está firmado os seus pés? Na rocha, na areia? Aonde está firmada a sua vida? Quem é você hoje? Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é ungido de Deus, você é nação santa, você é sal da terra, você é povo adquirido para proclamar o Evangelho, você é luz do mundo, você é joia preciosa e rara nas mãos de Deus. Você é amado, você é aceito, você é perdoado, você é fruto de misericórdia, você é filho adotado. Você tem um novo nome, uma nova história. Você é morada de Deus. Você é o sabor dessa terra. Você é a expressão da alegria de Deus.
Isso é o que o nosso Deus te dá como identidade. No seu hoje, no seu agora, como você está se relacionando com Deus? Como você está buscando ao Senhor? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Aceite a identidade que Deus colocou, não aquela que você fica a vida, ó céus, ó passado. Não, aceite o amor que perdoa as transgressões. Você é amado por Deus. Você deve ter um relacionamento com Deus porque Deus te aceita. Você deve ter um relacionamento consigo próprio. Permita-se ter uma mente renovada. Permita-se ter uma mente transformada. Deus te chamou para hoje você ter um relacionamento com o teu próximo. Deus te chamou hoje para que você ame. Sim, ame quem? Ame os teus inimigos e ore por quem te persegue. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos em amor. Carregai o outro. Hoje Deus te chamou para estar alicerçado na rocha, para ter a identidade de filho e amado por Deus, para ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento com o próximo e ter um relacionamento consigo mesmo. E perceber o quanto você é amado. Tudo isso porque no tempo de hoje, no presente, você está vivendo algo que muitas pessoas desejaram. Sabe o que é? O tempo da graça. O hoje, nós estamos vivendo o tempo do favor de Deus. A graça é o favor de Deus que não merecíamos. A graça, ela expressa o relacionamento direto com Deus que hoje nós temos em Jesus. Estamos no tempo da graça. Lembra, meu amado, eu quero te dizer, todas as manhãs, a misericórdia do Senhor se renova sobre a tua vida. Todas as manhãs, Deus renova a misericórdia dele sobre você, sobre mim. Graças a Deus. Lembra que Deus é um Deus de paz. Lembra que nele nós somos mais que vencedores. Maior é o que habita em nós do que o que habita neste mundo. Passamos pelo dia mau? Sim. A Bíblia diz que tem o dia mau. A Bíblia fala do dia mau. E que a gente deve estar revestido da autoridade, da armadura de Deus para vencer o dia mau. Para vencer o dia do desafio. A Bíblia fala lá em Efésios 6:13 que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus para suportar o dia mau. Mas você vai vencer, porque o Senhor é contigo. Eu quero te dizer que quando você pensa que você está fraco, aí é que você está forte. A Bíblia diz isso em 2 Coríntios 12:10, quando penso que estou fraco, aí é que sou forte. Na minha fraqueza, o poder de Deus se manifesta. Portanto, meu amado, no dia mau, conte com o poder que vem de Deus. No dia bom, conte com o poder que vem de Deus. Em todos os dias, conte com o poder que vem de Deus. E eu quero que você preste atenção e faça uma reflexão sobre a questão do hoje, do agora, do presente. Eu quero que você entenda assim hoje como terra, porque a Bíblia nos chama de que nosso coração é uma terra. Como terra, hoje, qual é a semente que você tem acolhido? No teu coração hoje, o que você tem permitido que seja plantado nele? Palavra de esperança, palavra de ânimo, palavra de vitória, palavra de santidade, de temor, de sabedoria, de conhecimento? Ou você tem permitido que seja plantado a fofoca, a discórdia, a contenda, o ciúme, a inveja,
a briga, as discussões. O que você tem permitido que seja plantado hoje no seu coração, como terra? Hoje, como está o teu solo? O que você tem permitido ser plantado no seu coração? E eu quero que você faça uma reflexão como semeador, como aquele que influencia, como aquele que contribui, levando sementes. E aqui eu quero dizer que semente é aquilo que você, através dos seus lábios, o que você tem plantado na vida dos outros. Hoje, no presente, como semeador, você é aquele que planta o quê no coração das pessoas que estão ao seu redor? E eu quero que você também, sendo semente, porque Jesus um dia se comparou com uma semente. Ele falou: se o grão de trigo não cair no chão e morrer, ele não dá fruto. Jesus estava dizendo dele. Ele, como semente, grão de trigo, tinha que ser plantado para frutificar. E eu quero que você me diga: você está sendo plantado no reino de Deus? Você, como semente, que fruto Deus está querendo colher de você, meu amado? Preste atenção. Que árvore você está se tornando? Você é uma semente que vai se tornar qual árvore? Porque o Senhor te chama para ser uma árvore frutífera. E agora eu quero falar que falamos que no passado você precisa se livrar dele em Cristo Jesus, né? Não ser como a mulher de Ló que ficou olhando e virou pedra. No presente eu quero que você entenda que você precisa viver a sua identidade do hoje, do agora em Cristo Jesus. Que você precisa de fato se relacionar com Deus, que você precisa viver uma vida de semeador, uma vida de terra apropriada e ser uma semente que dê fruto no reino de Deus. E agora eu quero te falar sobre o futuro. Que às vezes nós ficamos aflitos, angustiados, porque ficamos pensando no dia de amanhã. E ficamos assim numa angústia, não conseguimos viver o prazer do hoje, porque pensamos no amanhã, excessivamente, né? A Bíblia fala que não devemos andar ansiosos, não devemos andar preocupados, mas isso é algo que sempre está rondando o nosso coração. A preocupação com o amanhã, a preocupação com o que vai acontecer. Eu quero que você entenda o seguinte: primeira coisa que eu quero que você entenda: o futuro tem relação ao teu destino. O futuro tem relação a destino. E o nosso destino, meu amado, o nosso destino é a eternidade com Deus. O nosso destino é a nova morada com Deus. Esse é o nosso destino. Mas até que ele aconteça, a gente precisa entender o seguinte. Vá para o livro de Jeremias, capítulo 29. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz o seguinte: eu conheço, somente eu conheço, Deus dizendo, os planos que determinei a vosso respeito. Quem conhece? Deus conhece todos os planos que estão determinados em relação à tua vida. Deus conhece, ele diz: somente eu conheço os planos que eu tenho a seu respeito. E continua dizendo assim: planos de vos fazer prosperar. Planos que não vos cause dor ou prejuízo. Planos para vos dar a esperança e um futuro melhor. Você pode acreditar nisso? Você pode crer nisso? Deus tem um plano que ele conhece
E este plano é um plano que não vai te trazer prejuízo ou dor. Este plano é um plano de esperança. Este plano é um plano de um futuro melhor. Por isso, meu amado, que você entenda o seguinte: Deus está no controle do futuro. Deus está no controle do amanhã. A Bíblia fala de um homem que ele se comportou da seguinte maneira. A Bíblia fala de um homem que ele tinha os seus celeiros e as suas plantações deram muito lucro, muito retorno. E ele falou o seguinte: eu vou construir celeiros maiores. E ele encheu todos esses celeiros, e ele encheu de todo o resultado, de todo o fruto dos seus plantios. E ele falou o seguinte: agora eu tenho de sobra, eu não preciso de mais ninguém, de mais nada. O que daí, eu agora vou curtir. Não preciso de mais nada, meu celeiro está cheio. E o Senhor, quando fala deste homem, ele fala: mal sabe que hoje eu vou pedir a vida dele. Hoje ele vai ser recolhido. Hoje ele vai morrer. E o que ele tem para me apresentar? Você entende, meu amado, que a gente tem que entregar a Deus o nosso futuro. Essa história deste homem, ele planejou, ele idealizou, mas não era o que estava no coração de Deus. Eu quero te dizer que Deus, ele sabe do teu futuro. Você já deve ter ouvido falar da história de Noemi, né? Que Noemi, essa história está no livro de Ruth. E pensa numa situação. Noemi, ela acabou perdendo seu marido e seus 2 filhos. O marido morreu e depois de 10 anos, seus 2 filhos morreram. Suas noras, Orfa e Ruth, ficaram com ela. Estavam com ela no momento da perda desses filhos. Teve um dia que Noemi, ela falou: olha, eu preciso despedir vocês, vão embora. Vai embora vocês duas, viver a vida de vocês. Eu já não tenho mais nada para oferecer para vocês. As noras choraram. Orfa foi embora, mas Ruth decidiu ficar. Ruth, ela falou o seguinte: eu não vou sair de você. Aonde você for, irei eu. Aonde você morar, eu vou morar também. A tua terra será minha terra, porque o teu Deus também é o meu Deus. Olha, pensa nessa história. Passado dolorido, uma mulher que perde o filho, perde o marido. Mas eu quero te dizer que o presente, principalmente quando a decisão de Ruth decide seguir a sua sogra, porque o Deus, não por causa de sua sogra, mas por causa do Deus da sua sogra, isso traz resultados para o futuro de Ruth. Você que, só para contextualizar, Ruth foi honrada. Ruth, por ter voltado com a sua sogra, casou com um homem importante, se tornou parte da genealogia de Davi e, consequentemente, de Jesus. Tem o seu nome na história, ou seja, o futuro de Ruth foi mudado, foi honrado, porque ela decidiu confiar no Deus que não era mais o Deus só de sua sogra, mas era o Deus dela. Confie, meu amado. O seu futuro está na mão de Deus. Deus é digno de confiança. Deus é digno de confiança. O homem não é digno de confiança. Mas Deus é digno de toda a confiança. Deus já esteve no seu futuro. Você está entendendo? O futuro não é uma novidade para Deus. Deus sabe como que vai ser daqui 10, 20, 30 anos. Deus sabe disso. Para Ele nada é surpresa. Quando Ruth reconheceu o Deus de sua sogra, ela teve o seu futuro mudado.
Um outro homem, só para exemplificar sobre o futuro, lembra de José? José, seus irmãos o venderam, seus irmãos venderam ele foi para o poço, foi para a prisão. Mas aonde que depois José estava? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis e perceba que nada que acontece na nossa vida passa desapercebido. Deus sempre tem algo para nos ensinar. Em Gênesis, capítulo 41, José, ele teve no poço, ele teve na cadeia, ele foi preso injustamente, foi levantar acusações contra ele, mas Deus o honrou. E olha que José se tornou, do poço ao palácio, né? Do poço à plenitude do reino. Gênesis capítulo 41, do versículo 37 em diante. Diz assim: a palavra e o plano de José agradaram a Faraó e aos seus sábios. Portanto, Faraó proclamou à sua corte oficiais: encontramos um homem com quem está o Espírito de Deus. Então Faraó declarou a José: visto que Deus fez tudo isso por suas mãos, não há ninguém que seja tão sábio nesta terra como você. Tu serás administrador do meu palácio. Todo o povo se conformará com as tuas ordens. Só o trono não te precederei. Faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito, do poço ao administrador da nação, da prisão a ser administrador da nação. E sabe o que José fala quando encontra os seus irmãos? Que os seus irmãos ficam com medo dele se vingar, tal. José reconhece dizendo: para este propósito, para este momento, foi que vocês me venderam lá no passado. Ele entendeu que o propósito de Deus para a vida dele, naquele momento, se estabeleceu por tudo que se permitiu na vida dele. Meu amado, não tenha medo do seu futuro. O nosso futuro está na mão de Deus. Não fique aflito por causa do amanhã. Tome no seu coração pensamentos de paz, pensamentos de esperança. Amém? Então, eu queria que você neste momento aquietasse seu coração e que você olhasse para o Senhor e percebesse como está a sua vida hoje, agora, diante de Deus. Como está o seu hoje, o seu presente diante de Deus. Como você está conduzindo a sua vida. Como você está permitindo que o Senhor dirija os seus passos. Onde estão estabelecidas as bases da tua vida? Aonde elas estão estabelecidas? Elas precisam estarem estabelecidas em Cristo. Hoje, agora. Não se preocupe com o amanhã. Ele, nosso Deus, conhece o futuro. Não se preocupe com o ontem. Não fique preso no ontem. Porque o nosso Deus é o Deus que faz nova todas as coisas. Amém? Queria orar por você. Vai preparando aí a sua mesa da Santa Ceia. Vai separando aí o pão, o vinho. Nós vamos orar neste momento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Pare um momento e permita Deus trazer à existência, tudo que está agitado assim no teu coração, que Ele possa trazer paz, tranquilidade. Senhor, eu te peço neste momento que o Senhor visite cada vida, cada lar, cada família, cada coração.
que aonde tem cadeias em relação ao passado, que o Senhor neste momento, através do teu Espírito, leve as águas da novidade, da restauração, do perdão, da misericórdia. Que hoje, Senhor, a nossa vida a gente perceba e tenha conexão com o Senhor, através do teu Espírito para o dia de hoje, para viver uma vida que te agrade, hoje, agora, neste momento, Senhor. A gente possa te oferecer o melhor de nós no dia que se chama hoje, porque todos os dias o Senhor tem repousado a tua misericórdia, a tua sabedoria sobre as nossas vidas. Nos permita, Senhor, viver uma vida de entrega e confiança no Senhor. Pai, nós declaramos que o Senhor é o Deus do nosso futuro. Amém? Confie nisso, meu amado. Eu quero neste momento lembrar você que hoje, quem te aproxima de Deus é Jesus. A ceia, ela é a expressão da vitória de Deus sobre todo o inimigo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia fala que a gente deve fazer isso em memória do Senhor, que a gente deve fazer isso em obediência ao mandamento de Deus. Então, neste momento, houve um dia que Jesus, no meio de um jantar, Jesus pegou o pão e ele deu graça e ele disse: este é o meu corpo, que está sendo partido por vós. Este corpo, nele o Senhor levou as tuas dores, as tuas enfermidades, o castigo que hoje nos traz paz. Ele padeceu, levou sobre si as nossas feridas e fomos curados. E este é o sangue da nova aliança. Este é o sangue que nos aproxima de Deus, que quebra a inimizade contra Deus e nos faz amigos de Deus. Pelo sangue de Jesus, nós fomos regenerados, nós fomos purificados. E agora eu quero abençoar, Deus, este pão e este vinho e declarar que neste momento em que a tua igreja se posiciona em ceiar ao Senhor, que neste momento a tua igreja seja abençoada, seja visitada com cura, com o poder do sacrifício e com o poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ao comer deste pão e beber deste vinho, que haja a saúde, que haja a bênção estabelecida, que haja a paz e o propósito. Assim nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Se alegre aí na sua família, na sua casa, sirva um ao outro, abrace, traga uma palavra de esperança, traga uma palavra de ânimo para esta pessoa, diga com ela especial. E você talvez diga: eu estou aqui sozinho, para tomar a ceia. Não está não, o Senhor está aí, o Senhor tá com o propósito dele sobre a sua vida. Se alegre nos feitos do Senhor. Amém?